Olá, irmãos e irmãs, graça e paz. Quero dar as boas-vindas a todos e todas, desejando que a bênção de Deus esteja sobre nós, sobre as nossas casas, em nome de Jesus. E neste culto, quero convidar você para acompanhar a leitura do texto da Palavra de Deus. No livro dos Salmos, o Salmo 84, nós vamos ler todo o Salmo, aliás, um salmo muito bonito, e que toca muito as nossas vidas. Eu convido você para acompanhar. Diz: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes. Perto dos teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado é aquele cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados. Quando passa pelo vale árido, faz dele um manancial, de bênçãos o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força. Cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor, Deus dos exércitos, escuta a minha oração. Ouve, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória, não recusa nenhum bem aos que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz é aquele que em ti confia. Ó Senhor dos exércitos, feliz é aquele que em ti confia. E a expressão que inicia o salmo dizendo: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. E nós vamos cantar o hino de número 68 do nosso Inário Evangélico, e eu convido você para acompanhar, cantando juntamente, quem sabe aí com o seu inário, ou acompanhando a letra aqui pela transmissão, mas cantando e declarando: Deus está no templo, e o templo de Deus está onde o povo de Deus está. Então, lá onde nós nos reunimos pela manhã, mas também neste momento em que das nossas casas nós participamos do culto e nos congregamos diante de Deus com os limites deste canal e desta condição, mas buscando de Deus a condição, que a gente possa estar diante dele com todo o nosso coração. Deus está no templo. Cantemos, adorando ao nosso Senhor. Deus está no templo, Pai onipotente, diante dele nos prostremos, reverentemente, servos consagrados, ao Altíssimo adoremos. Por favor, com amor, espiritualmente, Deus está no templo. Cristo está no templo, sumo benefício, recebemos de seu sangue. O Cordeiro eterno foi o sacrifício que na cruz morreu.
nossos corações habita. Mestre incomparável, dá-nos teu ensino, aclarando a lei bendita. Com prazer e poder, a favor supino, Ele está no templo. Amém. Vamos dirigir a nossa oração de adoração. Pai querido e Deus amado, na Tua presença nós estamos com as nossas vidas. O Senhor é digno de todo louvor, de toda honra, de toda glória. O Senhor é digno de que as nossas vidas, ó Deus, estejam inteiramente diante do Senhor, que a nossa vida seja para a Tua glória, para o Teu louvor. Ó Deus, nós pedimos ao Senhor que abençoe cada vida, alcance, ó Deus, cada coração, alcance, Senhor, cada lar, testifica a Tua graça, Senhor, a graça de que o Senhor nos acolhe, a graça, ó Deus, de que o Senhor está presente e o Senhor quer abençoar e o Senhor quer acolher cada vida, Pai. Aceita, Senhor, o culto, aceita a nossa adoração, aceita, ó Deus, as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. E ainda, diante de Deus, nós temos a oportunidade e sempre somos confrontados com os nossos pecados, a nossa condição humana, de fragilidade, de limitações, e a palavra de Deus também nos orienta para que nós possamos curvar a nossa cabeça diante de Deus, quebrantar a nossa vida, nos prostrar diante dele e buscar o perdão para todos os nossos pecados. Aqui na carta aos Efésios, no capítulo 6, a partir do versículo 10, diz assim: quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau e, depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade e vestindo a couraça da justiça. Tenham os pés calçados com a preparação do evangelho da paz, segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem em todo o tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica, e para isto vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. E orem também por mim, para que no abrir da minha boca me seja dada a palavra para com ousadia tornar conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador e cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazer. A palavra de Deus nos orienta e diz que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra poderes, governos que atuam, que dominam neste mundo tenebroso, contra forças espirituais do mal nas regiões celestes. E aí a palavra recomenda: peguem a armadura de Deus, peguem toda a armadura de Deus, se revistam dela, se revistam de Deus, para que vocês possam permanecer inabaláveis. Então, a verdade, a justiça, a preparação do evangelho da paz, a fé como escudo e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, juntamente com o capacete da salvação. E a oração em todo o tempo. A oração e a súplica. Eu convido você para dirigir diante de Deus esse momento de oração. Falar com Deus sobre as nossas fragilidades,
falar com Deus sobre as nossas lutas contra a carne, contra o sangue, mas reconhecendo que existem poderes espirituais que atuam e que são contrários à vontade de Deus. Bendito Deus e amado Pai, na Tua presença, Senhor, e diante da Tua palavra, nos curvamos a Deus para dizer ao Senhor, somos pecadores e pecadoras, falhamos muitas vezes, ó Deus, pecamos por palavras, por atitudes, pecamos, ó Deus, por omissão, por negligência, por indiferença, e clamamos a Tua misericórdia sobre as nossas vidas, Pai. Ajuda-nos, ó Deus, a perceber essa luta diária, constante, e a maneira de nos posicionarmos, ó Deus, nos revestindo do Senhor e da força do Teu poder, Pai. Nos abençoa, nos ajuda a permanecer inabaláveis, ó Deus, nos ajuda a permanecermos firmes na fé e firmes no propósito de servir ao Senhor com todo o nosso coração e com toda a nossa vida. Abençoa, Senhor, a vida de cada irmão, cada irmã, cada pessoa, Senhor, dos Teus filhos e filhas que participam deste culto, ó Deus, alcança com a Tua graça, com a Tua bênção e com a Tua misericórdia, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. E para este momento, depois de fazermos a nossa oração de confissão diante da palavra de Deus, trago como proclamação do perdão a expressão bíblica que diz: bem-aventurado é aquele e aquela, cuja força está em ti e cujo coração encontram os caminhos aplanados. É a parte do Salmo 84 que nós lemos, o versículo 5, que seja de bênção na sua vida, que seja de bênção nas nossas vidas, irmãos e irmãs. Nós vamos agora acompanhar o momento de louvor. Antes, preste atenção aí nos avisos, nas informações, as programações da igreja. Lembrando, né, nós já estamos realizando os cultos presenciais no horário matutino, aos domingos, às 9 horas, e contando com a presença de cada irmão e de cada irmã. Além do culto matutino presencial, nós também iniciamos a nossa escola dominical presencial, com todos os cuidados, usando máscara o tempo todo, cuidando com a higiene, mantendo aquele distanciamento recomendado e, ao mesmo tempo, desfrutando de comunhão e nos alimentando diante de Deus e da sua palavra nos nossos cultos presenciais e também aqui neste culto que nós transmitimos online para abençoar a sua vida. Vamos louvar ao Senhor. Logo depois deste momento de louvor, nós teremos a ministração da palavra com o nosso pastor Josemir e também a parte final deste culto será dirigida por ele. Graças a Deus pelas nossas vidas. Nós temos motivos para louvar ao nosso Deus.
Graça e paz, irmãos e irmãs. Desejo uma boa noite a todos e a todas. E para nossa reflexão nessa noite, vamos ver o que diz o relato que se encontra no Evangelho de Marcos, capítulo 8, do versículo 22 ao versículo 26. Marcos 8, de 22 a 26, diz assim o texto do Evangelho. Então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego e pediram a Jesus que tocasse nele. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia. Então cuspiu nos olhos do homem e, impondo-lhe as mãos, perguntou: Você vê alguma coisa? O homem, recuperando a visão, respondeu: Vejo pessoas, mas elas se parecem árvores que andam. Então Jesus novamente pôs as mãos sobre os olhos dele, e o homem, passando a ver claramente, ficou restabelecido, e distinguia tudo de modo perfeito. E Jesus o mandou para casa, recomendando-lhe: não entre na aldeia. Senhor Deus, que a tua palavra abra os nossos olhos, que nessa noite o texto que nós lemos, na palavra que vem do Senhor, possa servir para transformar as nossas vidas. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos e irmãs, textos como esse da palavra de Deus servem para nos rememorizar, para nos relembrar de que a palavra de Deus, a nossa Bíblia Sagrada, o nosso texto sagrado, traz palavras que fortalecem a nossa fé, que nos dão conforto. Um texto como esse, desse milagre de Jesus, nos lembra que o Senhor vê as nossas angústias, os nossos sofrimentos, as questões pelas quais nós passamos. A nossa Bíblia, o nosso texto sagrado, ele tem dois aspectos fundamentais que nos ajudam a entender a dimensão do ministério de Jesus e o plano de Deus durante toda a sua história. Quando nós lemos a Bíblia, nós encontramos ali mensagens, sentidos, como o fato de que Jesus é poderoso para curar enfermos, para expulsar demônios, para fazer sinais miraculosos. A palavra de Deus, na sua mensagem central, as narrativas bíblicas, nas suas propostas de dizer quem era Jesus, quem é esse Deus que seguimos, essas mensagens fortalecem a nossa fé. Mas não só isso é maravilhoso, é belo no texto sagrado. Não só o conteúdo das mensagens. A palavra de Deus também, ela tem a dimensão da sua construção literária. O texto bíblico, ele é muito bem construído. E essa construção, muitas vezes, nos conduzem ao bom entendimento dos conteúdos das narrativas. E não só por ser cristão, por ser evangélico que eu digo isso. Muitos pensadores, inclusive fora do âmbito evangélico, ao observarem o texto bíblico, elogiam a forma maravilhosa como as narrativas bíblicas são construídas. Então, volto a dizer, o texto bíblico ele nos ajuda a entender a dimensão daquilo que seguimos no seu conteúdo, mas também na sua construção, na construção da história. E esse texto é um bom exemplo disso. É claro que uma história de que Jesus tomou um cego pela mão e curou, e aqui o texto bíblico não especifica se era um cego de nascença ou alguém que ficou cego, mas o relato de que Jesus toma um cego pela mão e cura e o faz enxergar já é por si só maravilhoso. Já é por si só uma mensagem que nos relembra de que não importa nossas angústias, nós cremos, nós servimos a um Senhor, Jesus Cristo poderoso, que pode nos livrar dos sofrimentos. Mas há também um aspecto que não pode ser de maneira nenhuma ignorado nessa história. É a forma como Jesus cura aquele cego. E aqui eu preciso fazer um parênteses para dizer que há muitas possíveis interpretações para esse texto. A gente sabe, a gente entende, pensa, todos nós,
que o texto bíblico ele não fecha a questão em relação ao seu sentido. O que eu quero dizer com isso é que o texto bíblico tem essa característica, tem essa peculiaridade, de que eu, você, quando lê uma história hoje, podemos entender algo diferente do que lemos ontem. E cada vez que vamos ler essas histórias, nós vamos entender algo diferente. Isso porque o Espírito Santo nos conduz, de acordo com a nossa vida, com aquilo que temos passado, a nos aproximarmos mais de Deus, mesmo lendo as mesmas histórias. Por isso, esse parênteses é para dizer que há possíveis interpretações, diversas interpretações desse texto. O destaque que eu faço para esse texto é que ele pode servir de maneira especial para aquilo que nós temos vivido hoje. Nós ainda sofremos com a pandemia e não somente com ela. Nós ainda somos atingidos não só por aquilo que a pandemia trouxe diretamente, mas para diversos outros problemas que dela surgiram. Questões emocionais, questões financeiras, questões familiares, diversos problemas que nós ainda estamos tendo que lidar, aprendendo a lidar. Quando nós lemos o relato de que Jesus cura aquele cego em Betsaida, nós não vemos Jesus simplesmente dirigindo uma palavra ou simplesmente impondo a mão. Nós vemos um Jesus que usa da sua saliva para curar. Como eu falei no começo dessa explicação, dessa reflexão, o texto bíblico ele é maravilhoso no conteúdo e também na sua construção literária. Uma coisa que eu digo muito, não só nas palavras, nas reflexões, mas também nas conversas que nós vamos tendo, nas programações da igreja ou até pessoais, é de que nada do texto bíblico está ali por acaso. Nada do texto bíblico é palavra solta. Tudo ali nos serve para compor a mensagem que o Senhor quer nos transmitir daquilo que Ele é, da sua ação, do seu poder. Nesse texto, para que a gente entenda aonde o relato bíblico quer chegar, é preciso que a gente lembre que no mundo antigo onde Jesus caminhava, problemas de diversas naturezas, sejam físicos, sejam sociais, poderiam ser considerados por muito falta de Deus. Em outras palavras, as pessoas que estivessem sofrendo constantemente com algum tipo de problema que parecia não ter cura, era sinal de pecado ou de falta de fé. Quando nós lemos 2 Coríntios, por exemplo, o apóstolo Paulo precisa defender a sua autoridade apostólica. Porque naquele mundo antigo, um apóstolo chamado por Deus, que tinha um espinho na carne, ou que quando viajava, naufragava navios, ou que precisava de ofertas para manter a sua missão, não poderia estar próximo de Deus. Por isso, havia uma relação direta entre problemas, sejam eles físicos ou financeiros, ou familiares, e falta de fé, ou ainda pecados. Por isso que o próprio texto bíblico traz aquele relato de que perguntam ao Senhor Jesus de quem era o pecado daquele outro cego, dele ou dos seus pais. Aqui Jesus age com um ato profético. Uma das ações que poderia acontecer contra um pecador, entre aspas, contra um enfermo, contra um pobre, contra alguém que na visão comum poderia ser um pecador, era levá-lo para fora da cidade ou da aldeia, ou ainda cuspir naquele pobre infeliz, naquele pecador, naquela pecadora. E aqui Jesus, ele age de forma profética, usando a mesma ação que servia de vergonha para aquele homem, mas agora para curá-lo. E o que é que isso pode nos servir nos tempos que vivemos? É que muitas vezes passamos por dificuldade, passamos por problemas que nem sempre vemos o final dele. Mas aquilo que atravessamos, o Senhor tem visto. Percebemos nessa narrativa, levando em consideração esse contexto, que Jesus sabia o que aquele homem passava. E aquilo que hoje
pode nos ser vergonha, pode nos ser aflição, pode nos ser angústia. O Senhor Jesus tem o poder de usar para que nos sirva de testemunho. Por isso essa narrativa de Jesus curando aquele cego fortalece a nossa fé, edifica a nossa comunhão com o Senhor, com a nossa vida cristã. Pode nos servir para que perseveremos na caminhada com Cristo. O que vivemos hoje, ainda que possa ser angústia, aflição e dor, mais na frente pode ser ressignificado por Deus e nos servir de testemunho. Que essa palavra fique no nosso coração, que nós entendamos que é normal passar por dificuldades, é normal passar por aflições. Isso não é sinal de pecado, de distanciamento de Deus. Afinal, nós estamos ainda vivendo um tempo em que essas coisas alcançam a todos nós, indiscriminadamente. Mas tudo isso pode ser usado por Deus, aquilo que hoje nos angustia, para que nós testemunhemos o seu nome. Vamos então agora cantar o cântico e em seguida voltar para fazer nossa oração de dedicação e receber a bênção. Que o Senhor nos abençoe. Aleluia! Levanta a tua voz conosco agora e canta, querido. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Aleluia! Cante ao Senhor nesse momento. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Diga para ele: as montanhas e vales, desertos e mares que eu atravesso, me levam para perto de ti. Desertos e mares que atravesso me levam para perto de ti. Minhas provações não são maiores do que o meu Deus. É verdade, as minhas provações não vão me impedir de caminhar. E se diante de mim não se abrir o mar, Não se abrir o declaro: Deus vai me fazer andar por sobre as águas. Aleluia! Aleluia! Rompendo em fé. minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Diga com ousadia: eu vou mover no sobrenatural. Oh, eu vou lutar e vencer. Oh, Senhor, eu vou plantar e colher. E a cada dia eu vou viver rompendo em fé. Aleluia. Aleluia, Pai. Cada vez que a minha fé é provada, Me dás a chance de crescer um pouco mais. dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores do que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Declara ao Senhor: se diante de mim não se abrir o mar, oh, Deus vai me fazer andar por sobre as águas. Aleluia! Rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou andar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Agora com palmas, diga: rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder.
Vamos orar. Senhor, te agradecemos por tua presença nas nossas vidas, porque sabemos que mesmo quando a situação é adversa, o Senhor tem visto o nosso caminhar, o Senhor tem visto aquilo que temos passado, nosso desespero, nossa dor. Mas nada disso, Pai, determina a nossa posição nessa vida. Nós somos mais que vencedores, porque partilhamos da tua vitória sobre a cruz. Por isso, Senhor, nós cremos na tua presença, na presença do teu Espírito Santo na nossa caminhada. Que tudo que atravessemos, Pai, possa servir para testemunhar o teu nome. Que nós testemunhemos em fé, que o mundo veja que nossa fé não é abalada. Não para que vejam a nós, mas que nesses momentos em que nós diminuímos, o Senhor cresça cada vez mais. Usa a nossa história, usa nossos momentos, sejam eles bons ou ruins, para que teu nome seja glorificado aqui na terra. Obrigado, Senhor, por esse culto. Obrigado pelos momentos que aqui tivemos. Obrigado por insistir em falar conosco. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos e irmãs, encerramos esse culto vespertino, lembrando a todos e a todas que já estamos com o culto matutino presencial. Se você ainda não está indo para o culto presencial, se tiver alguma dúvida, pode procurar a liderança da igreja, os pastores. A sua presença é muito importante para nós. Vamos receber a bênção. Que o amor de Deus Pai, que a graça do Filho e a consolação do Espírito Santo estejam com todos nós, hoje e para sempre. Amém. Que o Senhor nos abençoe. Tchau.